O áudio aí, gente, ficou legal agora o meu áudio? Melhorou o meu áudio aí? Ah, o pessoal tá dizendo que o som agora ficou top, irmão. Ficou bom? É, é o Espírito Santo nos ajudando aqui. Bora lá, bora lá. Que benção. Mas que Aí, agora tá melhor. Ah lá, tá beleza. Então, bora lá, irmão. O irmão tava falando que, irmão, sobre os 40 e poucos anos que o irmão disse, né? 43 anos de idade, todos eles, eu já havia dito isso numa outra conversa nossa, eu posso dizer que literalmente os meus passos foram dentro da instituição, porque meu avô, pela década de 70, ele era cooperador no Nordeste, e lá no estado onde eu nasci, inclusive, onde era feito o trabalho de evangelização, os cultos originalmente foram começados dentro da casa dos meus avós. Então, os meus primeiros Entendi. passos foram literalmente dentro da igreja, por assim dizer, né? Meu pai, inclusive, atendia cultos. Minha mãe conta que eu ficava dentro do púlpito, abria as portinhas, me colocava dentro, eu ficava ali dentro. E tive E, minha e trajetória aí, de irmão, jovem, pode falar, irmão, pode falar. minha trajetória de jovem, auxiliar de jovens, né? E ali Deus preparou uma de suas filhas para ser minha esposa, tem me suportado aí por 25 anos, graças a Deus. Então, estamos aí, né? Estamos pelejando. Não sei se o E irmão falou, mas o irmão tem filhos, filhas? tenho dois meninos, né? Um que vai fazer 23 anos agora, inclusive na quarta-feira, e o outro de 14 anos de idade. 23 e 14. 23 e 14. Ah, legal. Todos criados dentro da igreja também, eu imagino. Todos, ambos, os dois são músicos, né? O mais velho, o mais novo também toca instrumentos. É a nossa Entendi. trajetória, tanto do meu lado, né, quanto do lado da minha esposa, da família, a família toda, né, praticamente aí, todas da instituição, segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Entendi. E o irmão, o canal do irmão, o irmão tem um canal do YouTube, e eu lembro Perfeito. que o canal do irmão levava o nome de historiador. Era isso ou não? CCB História e Filosofia. CCB História e Filosofia, que tinha Exato, uns vídeos lá até contando a história da CCB, né? exato. Né, antes da pandemia, eu iniciei esse canal no YouTube, por quê? É até interessante, eu acho que eu nunca contei isso na internet. Eu tenho formação em filosofia, como eu disse, não é É porque irmão eu tenho filósofo. formação que eu sou filósofo, não sou filósofo. A filosofia, inclusive, é a formação mais ingrata que existe, porque todas as demais, assim que você se forma na determinada área, você já é propriamente dito aquele profissional, né? E a filosofia não. O filósofo, de fato, é aquele que se dedica à pesquisa, à contemplação, ao estudo, é aquele que leva uma vida acadêmica. Então, por exemplo, como filósofo, nós temos aí os professores Mário Sérgio Cortella, né? E dentre outros, o Karnal, Clóvis de Barros, assim, esses propriamente ditos são filósofos. Eu É não, os três mais, eu né? É isso tenho aí. apenas a licenciatura. Fui professor de filosofia, de sociologia, e aí o meu despertamento para as questões históricas, sociais, filosóficas, e aí compreende o período histórico da própria história da igreja, o primeiro século, a partir do primeiro século, principalmente com a conversão dos gregos, romanos e assim por diante. Então, quando eu me vi, né, diante do YouTube com tantas coisas sendo ditas a respeito da congregação, da instituição, pensei comigo, eu falei, puxa vida, mas não é possível que uma coisa façam algo para mostrar de fato o que é a instituição. Então eu me debrucei no pouco material que eu tinha a respeito da história da igreja e me pus a pesquisar mais algumas coisas. Eu já tinha uma interpretação ao contrário daquilo que era ensinado. Por exemplo, quando você pega o histórico da congregação, aquele antigo livreto que era vendido nos fundos bíblicos, ali tem a narrativa segundo a ótica do missionário Luiz Franciscon. Então você percebe claramente ali que não tem as lendas e mitos que são embutidas no decorrer da tradição oral.
ao longo da história, né, vamos dizer, mais de 100 anos, é claro que alguns elementos passam a somar naquilo que é dito pelos integrantes, só que nessas histórias com E, vem incorporado o quê? Os elementos sentimentais. O amor que você acaba nutrindo, o círculo de amizades, a comunhão que você tem, não aí com Cristo, o Espírito Santo, não. Estou falando de uma comunhão entre a irmandade, o que gera um amor ideológico. Então ele acaba, essa história com ele acaba sendo contaminada e acaba contaminando a história, de fato, com H. É preciso essas desassociações, o que faz com O que irmão tenha fala aqui, se. irmão William, só para esclarecer aqui para os irmãos, história com E é os contos, os mitos e as fábulas. E história Exato. com H é o que é verídico, o que É aquilo realmente que é histórico, né? é o que é documentado de fato, aquilo que de fato o é. Então, essas histórias acabam contaminando, vindo contaminada. Por quê? Porque você coloca uma carga emocional naquilo que você está contando. Então, o vovô, a vovó conta como Deus chamou ele aonde? Na graça. Aí começa a Uau, história isso é com bom ele, falar, hein? né? A Isso é bom. mitologia, as lendas, né? Que aí acaba incorporando. Então, assim, o Eu vou fazendo um missionário. paralelo aqui, e a minha Pois intenção não. não é cortar, mas é exatamente isso onde nós vemos Deus mostrou para o avô aquela revelação que ele teve, que ele sonhou e Deus falou para ele, o anjo apareceu e falou da igreja, isso, aquilo. Eu acho que tudo isso é muito do que nós ouvimos, né? Exatamente, essa é a tradição oral, né? Essa tradição oral que vem o quê? Da família. Então, como eu estava dizendo, o vovô que conta, olha, eu era católico e aí Deus me mostrou esta graça. Aí começa a incorporar elementos que não dizem respeito à tradição bíblica, ou aquilo que a teologia, ou aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, assim, passa-se o quê? A colocar-se elementos de ordem sentimental. Então, o amor que eu sinto pela placa, pela instituição, eu coloco no meu testemunho. Como? Dizendo que Deus me chamou nesta graça, neste caminho, Uau. quando a graça é o favor imerecido de Deus para conosco através do seu Filho Jesus Cristo. E a Sim, obra de Deus, de fato, é o sacrifício de Cristo no madeiro da cruz e nós crendo nele a partir disso. Então, essa perfeito. linguagem, ela tem uma característica, um poder semântico muito grande no psicológico dos membros. E essa tradição, então, ela vem ano após ano nas novas gerações, nas pessoas que nascem, crescem e assim por diante. Irmão É, William, nós sim, podemos falar que isso, só que é para a gente trazer uma semelhança até com a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja que perfeito. você ouve as pessoas de idade falar assim: nasci lá, meu pai era católico, meu avô era, eu vou morrer lá. Vou morrer Olha, lá. tem uma semelhança nisso, né? Esse é um dos aspectos históricos que você, quando você vai olhar as raízes históricas e sociais da congregação, você percebe uma influência muito grande. Eu tenho um vídeo lá no meu canal tratando, por exemplo, do pecado de morte. A única denominação, pelo menos que eu tenho conhecimento cristã, que trata o pecado, que é pecado de ordem sexual, como algo que condena a alma, no caso dos católicos, ao purgatório, é a Igreja Católica e a congregação. Ou seja, aquilo que os pais católicos, olha só isso, os pais católicos, que foram os formadores da congregação, eles já traziam uma bagagem de conhecimento teológico de onde eles vieram. É por isso que muitas pessoas dizem assim, ora, mas a congregação, ao mesmo tempo que ela parece que tem elementos calvinistas, parece que ela tem elementos arminianos, ela tem algumas tendências católicas, por que isso? Por essa grande influência dos pais fundadores. Então nós temos uma instituição que vem de onde? De uma raiz católica italiana, muito forte. Então, é essas famílias italianas que deram origem aqui no Brasil, lembrando que o Franciscão ele era católico, ele se converteu em 1989, né, através da pregação de um missionário, mas ele vem de um berço católico. É claro, as características da religião nessa época eram muito diferentes. A Bíblia, por exemplo, não era lida abertamente. No Brasil, isso só passa a ser
feito a missa, ela só é realizada em português a partir do Concílio Vaticano II, na década de 60. Mas a tradição oral católica, ela influenciou sim nos elementos que foram absorvidos pela fundação da congregação cristã na época Ah, do sim. Brasil. Do Só um Brasil. minutinho, irmão William. Ô, Samuel, o que tiver no Zoom aí para aumentar no OBS, o volume, principalmente o desktop, se não tiver no máximo, deixa no máximo, tá? E isso é muito claro, inclusive o véu, né, irmão? Mas pode continuar. Essa Não, influência sei, então, católica é muito forte, né? aí você entra, né? Então, se você entra dentro desse contexto histórico, então eu fui analisando, fui lendo, lendo documentos. Aí conheci o Itamar Coutinho, né? O Itamar, que é um poço de documento, ele tem todos os documentos originais, muitos deles, inclusive. Então, entrei em contato com o Itamar, falei para ele daquilo que eu estava fazendo. Prontamente, muito gentilmente, ele abriu as portas do acervo que ele tem, me disponibilizou documentos, inclusive a ata de fundação original de 1928, que é muito importante isso. Então, você vê ali a tradição católica naquele elemento. E é lógico, vem ali aquilo que o missionário italiano Luiz Francisco trouxe na sua bagagem espiritual, no seu entendimento. Ele, então, um homem com a minha idade, 43 anos de idade, quando chega ao Brasil. Então, você percebe ali que ele já tinha ali uma trajetória, ainda que muito recente, 20 e poucos anos de convertido, mas que ele trazia esses elementos, tanto da igreja, como eu estava dizendo. É por isso que nós olhamos hoje e vemos elementos calvinistas, elementos arminianos e elementos católicos. Por quê? Porque faz parte da bagagem dessas pessoas, daquilo que eles absorveram de conhecimento. Esse conhecimento Sim. ele foi se caracterizando ao longo do tempo para formatar, então, o que nós conhecemos hoje de congregação. Então, não foi algo que caiu do céu, não foi por revelação divina. Você citou ali, por exemplo, o véu. Por falta de informação, os nossos pais, os nossos avós sempre acreditaram que os usos e costumes, não é doutrina, usos e costumes que foram incorporados, absorvidos pela congregação, eram únicos dela. Olha, só a nossa igreja usa véu, só a nossa igreja sauda com ósculo, só a nossa igreja senta separado. Mas quando você vai olhar para a história da igreja, você vai encontrar todos esses elementos nas igrejas Holiness, por exemplo, no movimento de santidade do século 17 e 18, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mesmo os calvinistas, nessa época, sentavam separados, as mulheres utilizavam o véu, né? A Irmão William, Igreja eu acho Católica. assim, não vá perdendo o raciocínio. Eu vou te cortando aqui, você segura na ponta dele aí. O áudio ficou bom, os irmãos me respondam aí. Teve gente falando que estava baixo. Deu para aumentar alguma questão? Aumentou? Vê se coloca no máximo aí. Os irmãos vejam aí se está ok. E isso vale ressaltar, irmão William, que nós não estamos falando aqui de achismo, de algo que o Não, irmão não, não, não. achou, conversou. Nós estamos falando de questões que nem eu já fiz, eu acho, dois podcasts ou três com o Itamar Coutinho. É tudo documentado, são questões, sem contar que, só para mim aqui fechar isso que eu estou dizendo, sem contar que todos os protestantes, a raiz é a Igreja Católica. Não tem de onde Não tem sair, para onde correr. A nossa raiz. Então, assim, né? Aí mas essa é questão que essa. o irmão falou, eu achei muito importante. Os irmãos acham que o Luiz Francisco teve uma revelação de uma igreja para fazer uma igreja e a revelação do véu, o ósculo santo. E não, gente, nós não estamos aqui falando para criticar, nós estamos Não, falando aqui não é para crítica. desmerecer nada De nem forma ninguém. nenhuma. Só estamos entregando a verdade. E penso eu que a verdade é uma pessoa, porque essa pessoa diz que ele é a verdade. E a verdade é Cristo. Então, se alguém for taxado ou recriminado por falar a verdade, nós temos que rever os nossos conceitos. Eu só peço que você que está assistindo aí, eu só peço que você abra o coração para ouvir. Antes do irmão William continuar, eu quero que você ouça de qual forma? Eu quero que você ouça, mas para você ouvir, vamos pensar em você ver, tirar a lente das suas crenças. Senão você não vai conseguir entender. Senão isso vai acabar te ferindo, achando que está falando mal da instituição, não sei o quê. É só a verdade e a historicidade da congregação, para você compreender que muitas coisas foram fábulas,
foram contos que foram falados ao longo dos tempos. Pensa assim, pensa em um povo que vai contando um para o outro as obras que Deus fez, as revelações que teve, e começa a acreditar que ali, a congregação, é onde existe a salvação e somente ali. Então, vai entendendo a construção que nós estamos falando, irmão William, é uma pessoa muito bacana e tem estudos sobre isso, junto com o Itamar Coutinho e tudo mais, tá bom? Deixa o like aí, antes de nós continuar, deixa o like aí para nós no canal. E antes de continuar, para aproveitar que vocês estão aqui agora, o irmão o William vai falar o canal dele, ele tem um canal no YouTube para vocês ir lá conhecer o trabalho do nosso irmão. Aproveita aí, irmão, fala o canal do irmão, senão nós esquecemos isso, vai falar lá no final. Agora, né, eu, por conta de todas essas situações, então, ainda se encontra como CCB História e Filosofia, mas agora é o meu nome, né? William GCJR. Você colocou ali, você acha fácil lá. No Instagram também é o meu nome, então lá eu disponibilizo esses documentos, né? A gente está disponibilizando porque isso precisa. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não é para libertar você da igreja, mas é para te libertar da religiosidade que te afasta de Jesus Cristo. Então nós não estamos Essa é a aqui, por questão. exemplo, o meu trabalho como eu não me coloco como um historiador, como um curioso, né? Mas assim, como curioso, você acaba Curioso. se confrontando com algumas verdades que não tem como refutar. Não tem como, gente. Então, assim, quando você, como eu estava dizendo, e o Daniel abordou o assunto, a raiz de todas as igrejas cristãs é a Igreja Católica. 1500, Martinho Lutero, e aí um aspecto interessante que ele não queria sair da Igreja Católica. Pelo contrário, ele olhou para a Igreja Católica, identificou heresias que estavam em oposição ao que está nas Escrituras e quis argumentar com isso. Fala, olha pessoal, nós temos que voltar para a Bíblia. Vocês estão errando, vocês estão vendendo indulgência, vocês estão tomando atitudes, vendendo relíquias que não são de santos. Eles chegavam ao ponto de vender lascas de madeira dizendo que era lasca da cruz de Cristo, espinhos dizendo que eram espinhos da coroa, pregos dizendo que eram os pregos que haviam crucificado o corpo de Nosso Senhor. Então, Martim Lutero, ele olha para isso, um padre católico, teólogo, vamos colocar isso, né, um teólogo da igreja, e diz, olha, nós estamos errando, nós precisamos voltar para as escrituras, nós estamos errando em não falar a língua do povo. Nós, né, na época eles só pregavam em latim, e ele queria pregar a liturgia, a missa, em alemão. Ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, e tudo isso era proibido. Então ele vai e tenta argumentar isso com a igreja, e qual é a posição da igreja? Mata, tá Sim. falando demais, mata esse cara, joga na fogueira. Esse era o posicionamento. João Hus já tinha ido para a fogueira por defender coisas semelhantes. Então Lutero, ele olha para a instituição religiosa. Ele não está criticando o evangelho, ele não está criticando o Senhor Jesus. Ele está criticando uma instituição erguida por homens. Hoje, com o advento, Lutero teve a felicidade de ter a Gutenberg ter criado a prensa. Então, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia, em alemão, com o qual o povo teve acesso e liberdade a ler as Escrituras. E louvado seja Deus por isso. Nós hoje estamos, né, no século XXI, nós temos o que a nosso favor? A internet. Ela pode ser usada de qualquer forma? Pode. Cabe nós ouvir, reter o que é bom. E muitas das vezes o que é bom vai em contrário, na contramão ao que nós acreditamos como expressão de uma religiosidade que está contra a Bíblia. Então, ninguém está pecando, ou blasfemando, ou se tornando herege, ou apóstata, como alguns querem fazer-se acreditar, por olhar para uma instituição religiosa e dizer, meus irmãos, vocês se afastaram das Escrituras, vamos voltar para as Escrituras? Vamos voltar para o Uau, Senhor isso é top. Jesus? Vamos voltar. Então,
Na internet, nós teremos críticos destrutivos, nós teremos críticos construtivos, nós temos isso aqui, nós temos reformadores, nós temos irmãos que estão na congregação, fazem parte da congregação. Eu, já respondendo já de antemão, eu estou na congregação, mas eu pertenço a Jesus Cristo. E o que eu faço hoje é simplesmente, olha, o documento diz isso, mas a escritura diz isso. Vamos voltar para o evangelho? Eu não estou criticando a Jesus Cristo, eu não estou criticando as sagradas escrituras que eu tenho como a minha regra de fé e conduta. Eu estou olhando para a instituição religiosa erguida por homens que têm um CNPJ, que têm políticas de manutenção de status quo, que têm políticas de manutenção de um Estado vigente e que, quando se sente ameaçada, ela pratica hoje o mesmo que a Igreja Católica praticou em 1500. Mata. Então Eu você se tava pensando torna. nisso, o irmão falando, eu tava pensando do seu Então canal. Você você. falou que tem documentos lá, né? Exato. Então você se torna apóstata, você se torna herege, você é perseguido, as pessoas te olham diferente. Eu tenho amigos que hoje eu achava que eram meus amigos, mas não são meus amigos, eles eram meus amigos enquanto eu concordava com aquilo que era dito pela maioria. Infelizmente, eu percebo, e aí a gente volta à questão social, e eu Sim. gosto muito de frisar isso, porque eu sempre digo que a história da CCB ela anda junto com a história do Brasil. Você olha a história da congregação e olha o que acontecia dentro da congregação, os ensinamentos, tudo aquilo, você olha, opa, então é por isso que eles proibiram a televisão, então é por isso que eles proibiam rádio, então é por isso que eles pegavam no pé das irmãs que aparavam a ponta dos cabelos, e aí você vai encontrando esses elementos históricos na história da sociedade, que essas imposições foram uma forma de manter esse rebanho dentro de uma dominação sem levantar a cabeça para fora e olhar o que estava acontecendo lá do outro lado. Então, quando eu quero manter esse estado de dominação, o que eu faço? Você não pode ler, você não pode ouvir outros pregadores, você não pode visitar outras denominações. Mas por que que eu não posso visitar o meu irmão, que é meu vizinho, um homem que tem uma reputação ilibada, tem um bom testemunho com a vizinhança e é irmão da Assembleia? Não, porque ele é sectário. Nós só podemos, aí vem o ensinamento, nós podemos considerar como nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. E quando você impõe uma doutrinação dessa a uma população que mais de 70% era formada por pessoas analfabetas, perceba o estrago que isso causa. Então você cria uma instituição que ela acaba sendo exclusivista, ela acaba sendo preconceituosa, ela acaba sendo dominadora. E aí você vê os testemunhos da época, pais que, por exemplo, eu conheci, e talvez a irmã até esteja aqui na, no chat, pai cooperador, para impor o exemplo dele de doutrina, naquilo que ele acreditava correto. Ele manda a filha ficar em pé na hora do culto e tira a liberdade dela porque ela cortou a ponta do cabelo. Essa menina, então, ela passa a ser discriminada porque o exterior é o que denota a santidade e não aquilo que nós carregamos no nosso coração, que é a graça de Deus. Ela passa a ser discriminada, as pessoas passam a pedir que as outras crianças ou outros adolescentes não tenha entrosamento com ela, porque ela é uma rebelde. Ela desenvolve, na época não se sabia o que era, mas ela desenvolve uma depressão. Essa depressão migra para um status psicologia mais avançado e termina num estado depressivo agudo que ela carrega até hoje. Sem Por falar, causa. irmão, assim, sobre isso que o irmão está falando, é, a cultura do Brasil, quando a congregação começou, e o que o irmão está falando, um povo analfabeto, um povo acerca do conhecimento ignorante. Então, isso foi um terreno ali propício para crescer do jeito que cresceu a respeito de revelações e tantas coisas. E frisando aqui só o que o irmão está dizendo, que é Sim, o que eu penso, irmão, que o irmão está contando um caso que reflete, eu não acho que é milhares, eu acho que é milhões, que passaram por o desprezo, a exclusão, depressão, uns tiraram a própria vida,
tudo por esse contexto, igual o irmão está falando. Então, está contando de um caso que reflete em milhares hoje em dia aí, né? E muitos com certeza estão nos assistindo. Então, quando essas coisas hoje vêm à tona, ou que, né, emergem à superfície, então existem aqueles que já tem alguns aqui no chat, inclusive, dizendo: mas por que que você não sai fora? Olha só o amor de Cristo. Por que que você não sai fora? Fica falando mal da graça, falando mal da igreja. Não estamos falando mal aqui. Nós estamos contando uma narrativa histórica de fatos que ocorreram. De fatos que, infelizmente, ocorreram. É a mesma coisa quando nós pegamos a Bíblia e olhamos para a história de Israel. Teve momentos na história de Israel que houve reis que foram justos, que foram homens tementes a Deus, que honraram o Senhor, que cumpriram as ordenanças mosaicas. E teve momentos em que o povo se desviou por conta da liderança. O povo não era Perfeito. responsável pela manutenção da religiosidade em Israel. Os responsáveis eram o rei e os sacerdotes. Se o rei se Os desviava, os líderes. sacerdotes se desviavam, o povo ia atrás, porque o povo ele vive aquele momento. Então, quando nós olhamos isso, desmerece o que deveria ser arrancado, então, aquelas histórias, ou deveria nos servir de exemplo de quando o povo, então, o Senhor levanta um homem de Deus que apregoa a justiça e diz: o povo errou e pecou contra o Senhor. É por isso que esses adversários estão aí vindo contra nós. Aí o rei pergunta, me fugiu agora o nome do rei, mas o erro foi Ezequias, que subiu ao trono com 15 anos de idade. O que nós fazemos agora, Isaías? Chama o povo para orar, se humilhar e se reconciliar. Sim. Olha aqui. Então, será que tudo, Salmo 23 serve para mim, 28 de Deuteronômio serve para mim, 1 de Josué serve para mim, mas quando eu olho na história que o povo precisou se vestir de saco, jogar cinza, dobrar o joelho e falar: Senhor, perdoa nós porque nós erramos tentando acertar, então não serve? Então, hoje, qual deveria ser hoje o posicionamento? Eu não digo só da congregação, eu digo da igreja brasileira hoje: se Sim. vestir de saco, jogar cinza para cima e pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, se nós erramos em alguma coisa, nos perdoa. Mas o que acontece? Acontece ao contrário. Bom, William, Quando um deixa eu presidente. só, deixa eu pegar aqui um gancho, só para me entender. O irmão, em 2020, que o irmão começou a meditar sobre essas questões, foi isso? 2020 aproximadamente. Quando você Então começou a você. ver as críticas e foi procurar veracidade naquilo que você estava, Exato. né, fazendo parte. É mais ou menos isso? E um detalhe: a minha proposta inicial do canal era trazer a história verdadeira, não ficar fantasiando e tal, né? Não deixar que o meu sentimento ou algo exterior, puxa, mas você vai contar isso aí, o povo vai. Não, vamos contar a verdade e vamos mostrar, olha, aconteceu isso, mas era por conta disso, por conta disso. Quando você chega na década de 60, no mundo você tem a revolução sexual, você tem a invenção da mini saia, você tem a invenção da televisão, e é uma época em que dentro da instituição essa doutrinação religiosa, ela vem com muita força. Ela vem na intenção de guardar esses jovens da década de 60 do mal que eles estão vendo no mundo. Mas ele vem com a força, a diferença entre o remédio, o veneno e a dosagem. Então eles Sim, vêm eu, com. eu vou entrar um pouco nisso e dando tempo, eu quero perguntar ali onde a congregação se perdeu de verdade mesmo e quais são aquilo que mais prejudicou ela na posição, na ideia do irmão, na sua opinião. Mas então você estava ali em 2020, congregando, sendo músico a vida toda, família, amigos, então começou a surgir os críticos. Começou a surgir os críticos, o pessoal foi para a internet e começou a dar toda essa questão que hoje está muito maior. E aí o irmão foi buscar a veracidade para falar: não, eu vou mostrar a verdade sobre a congregação, sobre onde eu estou, eu vou buscar a verdade e esclarecer que não é bem isso. É assim, e aí você começou a buscar e talvez não encontrou o que imaginava encontrar, foi mais ou menos isso? Então, aí que é a questão. Assim, se eu me proponho a dizer a verdade, seja o vosso. Está instável, acho que está caindo aí a internet. Seja o Não, vosso aqui para falar. nós tá bom. Pode, Tá bom? pode. Tá.
Tá bom, tá Então, perfeito. o Senhor Jesus disse assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Sim. O Senhor Jesus disse. Então, se eu venho a público e eu tenho essa informação, é um direito das pessoas que estão frequentando o que quer que seja saberem a verdade. Então, eu trouxe essa informação. Olha, então houve essa doutrinação rígida na década de 60, mas foi por esse motivo. Nós tínhamos um Brasil com baixa escolaridade, nós tínhamos um Brasil rural, então a comunidade era composta, por exemplo, a minha esposa, que é do interior do Paraná, eram 12 filhos, 7 mulheres. Como é que você segura 7 mulheres debaixo de um cabresto É, ali dentro de uma instituição é. religiosa? Então você vê esse fenômeno social no Brasil da época e você olha para dentro da instituição, então você vê uma rigidez. Mas essa rigidez, Daniel, não era só do ministério ou do pai e da mãe dentro dos lares, era da sociedade como um todo. Quem tem ainda a felicidade de ter um vovô, uma vovó aí com 70, 80 anos de idade, pergunta para eles se moça, era assim que era chamado, se as moças de família andavam de maquiagem nas ruas. Estou me referindo à Igreja Católica. Não andava. As moças de família, para não ficar mal falada no linguajar da época, ela tinha que ser recatada. Ela não podia ser vista em público conversando com rapazes. Ela não podia andar, com perdão da expressão, como uma prostituta, toda maquiada, com decote, com vestido curto. Isso era mal visto, era mal falado. Pela própria Então, esses sociedade. Não era nem para cristão e nem a igreja. sociedade, para a sociedade da época. Então, assim, é importante que nós, claro, temos os excessos que foram cometidos, mas existe a razão do porquê aquele excesso foi cometido. Era isso que eu me propus a compreender. O que aconteceu? Por que meu avô era tão rígido? Por que, por exemplo, o irmão, eu vou citar um nome, um ancião já falecido, Ricieri Lavander, ele era tão rígido na doutrina, naquilo que ele acreditava. Ele chegou ao ponto que ele atendia a região do Nordeste, então ele pousava na casa do meu avô. Um dia ele chega na casa do meu avô e está Bom, William, explicando. pera aí. Pois Dá só um não. minutinho. Pensa aí, ele chegou na casa do teu avô. Para aí na casa No do avô. Nordeste, Isso, pera aí. década de 70, Isso. Não ok? esquece, não. Década de 70, ele chegou lá. Fala, Ô, Samuel, quantas pessoas passaram aí? ancião, 1184. Quantos likes tem? Ô, gente, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. É importante para o canal e para esse trabalho que nós fazemos, é importante você clicar no joinha aí. Eu vou dar um minutinho aqui pro irmão William beber uma água ali, eu também. Eu vou esperar você dar o joinha aí. É, que às vezes nós ouvimos aqui em 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, é uma questão de uma vida. Quando o irmão William está dizendo aqui que foi se debruçar sobre esse assunto, sobre aquele assunto e sobre essa questão ou aquela, não pense que é um dia, 2 dias, um mês. Então, estamos entregando, e eu penso que é uma riqueza, ouro refinado para você. Então, deixa o seu like aí, que é uma forma de você falar: olha, tá me servindo, de alguma maneira, tá me servindo para me esclarecer alguma coisa. Eu quero deixar aqui um like, se não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Para que possa ajudar nós fazer isso chegar a mais pessoas. Se não fosse essa a intenção, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui para compartilhar a verdade e para que as pessoas entendam mais sobre ou entendam sobre Cristo. Porque você vai ver que no final de tudo isso, o que é que nós expomos aqui? A verdade é Cristo. Ou seja, dizendo, olha, essa igreja A, B, essa é a minha posição. O irmão William vai falar daqui a pouco, vai continuar, mas a minha posição é a igreja, a questão é que você tem que estar em uma pessoa para você ter salvação. Estar em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, o Cristo de Deus. Todo o restante, se você crê em Armínio e Calvino, mas o importante é você entender isso, que isso não é propriedade de uma igreja. E é disso que nós estamos discorrendo aqui. E eu quero pedir para você deixar o seu like aí, para que ajude o canal aí está crescendo também. Depois eu vou falar com o irmão William. Se tiver possibilidade, nós vamos fazer alguma live pelo Instagram. Eu quero falar para você lá, é @PR Daniel Ferro.
o meu Instagram e nós vamos começar a fazer algumas lives pelo Instagram. Vai lá, @PRDanielFerro, tá aí na descrição. E depois eu passo até o final, eu passo do irmão William também. É que às vezes os irmãos aqui, irmão William, vai ouvindo, interagindo e esquece de dar deixar o like e tal. E se não fizer isso, o irmão também tem um canal, sabe que se não fizer isso, o YouTube não entende que é relevante. Não entendendo que não é relevante, não manda para mais pessoas. Então nós temos que parar, pedir para os irmãos, beber uma água e voltar para o assunto aqui. Me perdoe por ter te interrompido, Não, mas é necessário. tudo bem. Volta lá para Bom, casa do teu avô. eu, a casa dos meus avós, década de 70, um irmão que tomava conta, que fez um trabalho fantástico de missão, de evangelização, de expansão, propriamente dito, da denominação na região Nordeste. Então ele chega e ele está explicando os ensinamentos e tal. Ele tem três irmãs, minha avó, minha mãe, mocinha, 14 anos de idade, e mais uma irmã. Ele pede que as três, na frente das pessoas, se ajoelhem. Então, aquela irmã que estava ali estava com a saia no meio da canela. A minha avó, na altura do joelho. E a minha mãe, mocinha, três dedos para cima do joelho. Então ele olha para os irmãos que estavam ali, cooperador, que no caso era meu avô, os outros, fala: olha, a irmã fulana está com a saia que é ideal, no meio da canela. A irmã Francisca, que era a minha saudosa vovó, está num limite tolerável, na altura do joelho. Mas a irmã Ruth, né, que era mocinha, já está fora da doutrina. Então você veja assim, todo aquele entendimento do que seria a doutrina, do que seria aprovado pelo Senhor, tal, ele passa direto pelas Escrituras. Aliás, ele não passa pelas Escrituras, ele passa pela avaliação dos olhos do homem. Então, e qual é a lente que ele está usando naquele momento? É a lente da sociedade da época, não é a lente de Cristo. Ele poderia ter citado: olha, lá em Pedro se fala que a roupa da mulher tem que ter uma modéstia, e a modéstia significa isso, isso, isso. Aí seria bíblico. Então as irmãs, né, se ataviar de forma modesta e tal, tal, tal. Não foi isso que aconteceu. Irmão Ele William, fez mas um e ato. mesmo assim, precisaria contextualizar isso, né? Precisaria Trazer, contextualizar que dois sim, mil anos né? atrás e hoje é um pouquinho diferente, né? Então assim, a gente tem que respeitar uma imposição religiosa. Então eu faço parte da igreja X, a doutrina da igreja X é essa. Eu aceito ou não, mas eu preciso saber de onde que se tira essa doutrina. Agora, o duro é quando a igreja X ele vem até os fiéis, as pessoas que frequentam e diz assim: nós temos essa doutrina porque ela foi revelada pelo Espírito Santo. Aí é o problema. Então, quando eu comecei a fazer esses levantamentos, olhar para a sociedade, olhar para a história, olhar para os elementos, olhar para os ensinamentos, opa, espera lá, isso aqui não é revelação. Isso aqui é uma imposição. E é uma outra característica que permeia todos esses ensinamentos desde 1936. Você percebe que um ensinamento fala uma coisa, outro fala outra, e muitas das vezes eles se conflitam entre eles. Por quê? Porque existem grupos que se rivalizam dentro da instituição, na liderança, e muitas das vezes um põe um ensinamento que eu acho que é o certo, mas o outro não concorda muito, mas ele também tem poder de mando. Então, não, eu quero que o meu também apareça aí. E você percebe isso, por Todos eles exemplo, embasando que é o Espírito Santo que revelou. é aí que é o problema, né? Então, por exemplo, nós temos aí o ensinamento 2023, eu tenho até em mãos aqui, o ensinamento número 2 ele vai entrar em conflito com o número 6. Quem tem o ensinamento em mãos aí, que está disponível no site da instituição, você pode baixar. Ele entra num conflito tremendo, porque o 2 ele aponta para uma ação voltada ao espírito, em determinado assunto relacionado à internet, inclusive. O 2 ele fala: Certo. olha, você tem que orar e entregar nas mãos de Deus. O 6 fala assim: não, se fizerem isso, nós temos advogados e nós vamos processar. Opa, peraí, tem coisa errada. O Espírito Santo é bipolar? O que que acontece aí? Então, mas o que que são? São as facções que existem dentro. Você percebe, por exemplo, o direcionamento de um ancião. Olha, estude as escrituras,
Vão atrás, tem um vídeo maravilhoso, vou citar o nome do irmão Joãozinho. Estude, compra um dicionário bíblico, faça uso da leitura, pega lá, você não entendeu uma palavra, pega lá no dicionário, vê o que significa, né? Busca conhecimento com oração e tal. Levanta outro, diz os quê? Teologia é coisa para cão, teologia é farelo, Eu vi um vídeo que o teologia irmão postou lá no Insta, lá, é para reduz o Espírito ficar Santo. Não, as abismado coisas ou absurdado com aquilo. é absurdo, mas você percebe o quê? Não existe uma unanimidade. O grande problema hoje da instituição é que ela não tem uma regra de fé clara. Aliás, os 12 pontos de doutrina e fé são a regra de fé da instituição. A maioria não conhece, não entende e não pratica. A maioria. Crente de 60, 70 anos não sabe de cor aquilo ali. Não sabe. Não sabe que em 2000 mudou o primeiro e o terceiro. E que compromete, inclusive, a nossa fé para com Deus. Não sabe. E aí, quando você fala em doutrina, é a bíblica? Não. É um calhamaço de ensinamentos que vem há 80 anos, posicionando a instituição frente a essas demandas da sociedade. E aí, um detalhe importante: eram ensinamentos, por exemplo, como esses que foram lidos recentemente, e que, ao final do culto, as pessoas não recebiam em mãos para saber o que elas deveriam fazer e pautar a sua vida. Então, elas saíam no escuro. Quando caía no erro, quem tem a Constituição na mão executava. Olha, o ensinamento, oh, puxa, mas eu não sabia. Não, mas está no ensinamento. Mas peraí, mas eu não sabia. Mas você não foi no culto de ensinamento? Eu fui, mas foi o ano passado, retrasado. Entende? E eles continuam fazendo isso. Por exemplo, no tópico número 2, baseado no tópico 16 de 1993. Saiu esse ano, 2023. Ora, quem se lembra dos tópicos de ensinamento de 1993, pelo amor de Deus? E o mais grave, não diz ali o que se trata o tópico referido, 16 de 1993. É a mesma coisa o Superior Tribunal de Justiça, o federal, o STF, é, legislar, ou a Câmara dos Deputados legislar uma lei ou uma lei em oculto que muda a Constituição Federal Brasileira sem que seja divulgado no Diário Oficial, sem que a OAB tome juízo, sem que ninguém saiba. E aí, quando a pessoa cai num delito que está estipulado naquela lei oculta, imediatamente alguém diz assim: escuta, mas você infligiu o artigo tal da Constituição. Não, mas não tem, certo? Não tem, nós votamos e tem lá. É a mesma coisa. Como é que você pode ser acusado, julgado e condenado por algo que você desconhece? Então nós vamos para os absurdos. As irmãs que cortam o cabelo, tópico de 1977, não poderão executar o órgão enquanto o cabelo não tiver crescido. Meu Deus. Então, essas coisas você vai percebendo, né? Que E aí vai. você foi buscando isso, né, William? Você foi buscando É, isso. Você já conhecia o Itamar? não conhecia o Itamar. Eu vi, né, conheci o trabalho dele há pouco tempo agora, né? De 2020 para cá. Sim, mas Então, quando aí quando você você. começou a Pois não. buscar, quando você começou a buscar entender, aí você já teve acesso aos documentos do Itamar Coutinho, o material e também a pessoa dele. É assim. Aí, né? A gente inclusive, fomos atrás de cartas perdidas do Francis Conjuntos. Outros materiais acabaram chegando, pessoas foram dando testemunhos de época, e aí a gente vem aí fazendo essa troca de informações. É lógico que eu, humildemente, né? O Itamar, num estado Sim, muito mais avançado, não sim. tem. Existem colecionadores de inários, de bíblias, mas o que o Itamar tem em documento, eu acho que hoje em solo brasileiro ninguém tem. Eu acho que é único, exclusivo, né? Exclusividade, ele trouxe muitos para me ver na minha casa. Ele até me deu um livro de todo o coração e eu ainda não consegui ler, mas eu vou ler o livro do Itamar. Indico para quem está aí também buscar, Recomendo, porque lá até recomendo, tudo é. recomendo. Total. Então, assim, quando eu me defronto com isso, eu tenho uma escolha. Ou eu obito, ou eu falo, não, aconteceu isso de fato. E eu optei por dizer a verdade. E quando se diz a verdade, você paga um preço. Então, automaticamente, você tem aquela ala mais radical,
mais xiita, por assim dizer, sim. que se pudesse te amarraria num tronco e atiraria fogo. Porque não porque você está falando de isso que é triste até. Não porque você está falando algo que comprometa a fé em Jesus Cristo ou a palavra de Deus, não, é que você está falando da instituição. Você não pode falar. Então, mas, puxa, mas isso é verdade. Não, mas você não pode. Você está denegrindo. Não, não estou denegrindo, eu estou dizendo só o que aconteceu. Eu estou dando voz, por exemplo, o ano passado, mais de 55 pessoas da instituição cometeram suicídio. Mais de 55. Eu contei 55. Isso jamais é divulgado, né? Então, assim, mas não tem nada a ver. Não, não tem. Claro que não tem. Eu sei disso. Alguns, um ou outro, pode ter alguma correlação psicossocial alinhada a algum trauma pessoal. Olha, a pessoa fornicou ou adulterou e acha que não tem mais salvação, entrou em depressão. A depressão progrediu para um estado mais avançado e a pessoa deu cabo da vida. Aconteceu. Mas a maioria vinha de um caso de depressão, um mau tratamento. Mas aonde está a responsabilidade da instituição? A responsabilidade, nesse caso, ela se torna de ordem social, porque ela tem, nós conversamos isso na nossa primeira transmissão, ela tem condições de oferecer ajuda a essas pessoas e não o faz. Então, ela peca, nesse sentido, por omissão. Se eu tenho no meu Sim. quadro psicólogos, psiquiatras, que são pessoas que estão na instituição e que prontamente, como aconteceu no Piauí, um trabalho lindo, maravilhoso, abriram um final de semana, chamaram irmãos psicólogos, trouxeram médicos, trouxeram para dentro da igreja e atenderam a irmandade. Isso é lindo. Isso, um exemplo que aconteceu no Piauí, deveria acontecer mensalmente no Brasil inteiro. Atendimento médico, atendimento jurídico, quantos advogados, quantos irmãos velhinhos que estão na dependência do INSS, porque não tem um advogado, não tem alguém para esclarecer. Veja que é um trabalho tão simples de fazer, mas não é feito. Isso se chama Sim. responsabilidade social e é um dos papéis de qualquer instituição religiosa, principalmente uma das que está entre as maiores do Brasil. Tá, isso tudo que o irmão está falando, deixa eu já fazer um convite aqui. A irmã Márcia Fernandes está aqui, é uma professora muito querida nossa. Deixar o convite para ela participar de um podcast nesse formato aqui. Fica o convite aí, minha irmã. Quiser participar também, está aí convidada. Irmão William, e nesse contexto que nós estamos falando aí, isso você começou a perceber depois de 2020 ou lá dentro, a vida toda você já vinha percebendo isso ou para você isso tudo não fazia sentido? O que é lógico que com a formação que eu tenho, né, por mais simples que seja, você percebe desvios de ordem teológica, por assim dizer. Então, eu sempre li as escrituras. Eu sempre soube, por exemplo, que a congregação não é a graça. O ano passado colocaram isso em ensinamento. E foi doído. Muita gente até hoje, eu acho que não engoliu isso aí. A ala xiita não aceita. Então, porque existem subdivisões. Existe uma geração que está vindo, está lendo as escrituras, está compreendendo, está aberta a isso. Existem anciães, diáconos que na surdina estão fazendo esse trabalho de estudo bíblico em casa. Eu tenho relato de diversas pessoas que está acontecendo, mas é tudo por debaixo do pano. Cooperadores de jovens que estão reunindo mocidade, estão abrindo a Bíblia, estão não aquela perguntinha, quem foi a mãe de Davi e com quantos anos morreu Adão? Não, Sim. de fato, o que é a graça? 2 de Efésios, versículo 8. O que é o caminho? Nós O irmão perdemos ou não acredita que perdemos a salvação? isso daí está sendo apregoado dentro da congregação? O irmão acredita nisso? Não, não está sendo apregoado dentro da congregação. Como eu disse, existem Nas divisões. cavernas. Uma divisão, ela quer que isso ocorra. A outra divisão, mais forte, fala, não, aqui nós estamos presos na tradição. Aqui quem guia é o Espírito Santo. Aqui, quer dizer, entram em contenda, em desavença, em mentiras mútuas, brigas dentro de reuniões, e o Espírito Santo está lá. O O irmão, Espírito Santo está lá. Não, não está. sim, O Espírito de Deus é santo, puro e verdadeiro. E ele não habita em sim. contenda. O irmão hoje congrega ainda na congregação.
bem pouco. Bem pouco. Como eu disse, eu vou lhe responder isso com uma analogia que eu escutei esses dias. Como eu estava lhe dizendo, então, de forma teológica, eu sempre tive um conhecimento da palavra. Eu, com 14 anos de idade, eu visitava outras denominações, fui na Assembleia, fui na Igreja dos Mórmons, fui na Adventista do Sétimo Dia, sempre tive uma boa amizade, sempre respeitei os irmãos de outras denominações como meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sempre tive isso comigo. A minha casa sempre foi um tanto quanto diferenciada nesse sentido. Então, de uns anos para cá, você percebe que a qualidade nas pregações vem caindo drasticamente. Se existia na década de 80, que foi o apogeu, o auge de uma espiritualidade verdadeira, verdadeira, em alguns anciães, principalmente em São Paulo, né, nós tínhamos isso, e hoje tem áudios aí no YouTube que corroboram com o que eu estou dizendo. Isso foi se perdendo a partir de 2000. Essa qualidade espiritual. Não tinha o estudo bíblico, de fato. Não tinha a interpretação teológica, a hermenêutica, a exegese, mas tinha joelho no chão, oração, comunhão, uma busca espiritual verdadeira. E eu acredito que através dessa busca que era verdadeira, muitas coisas o Senhor fez, se usou, operou milagres. Mas aí que vem a diferença de você separar. Quem operou o milagre? Foi Cristo ou foi a instituição? Foi o Senhor Jesus. A glória é para ele. O apontamento é dele. O nome dele tem que ser glorificado. O Senhor opera dentro da Assembleia, dentro da Adventista. O Senhor opera onde? A mulher que toca nele com fluxo de sangue, qual foi a resposta? A tua fé te salvou. Então, em Sim, muitas deixa eu só entender ocasiões, aqui, irmão William. O irmão acredita, e o que o irmão está dizendo, só para eu entender, que antes, porque para mim isso eu não acredito muito, mas eu quero entender, o irmão disse que antes de 2000 era se pregado Cristo dentro da congregação de alguma forma, ou não, não, na década de 80, não, ou é não. isso mesmo? Existia sim nesse parâmetro, mas o que eu disse foi que havia uma busca espiritual maior. Ah, uma Talvez a busca espiritual. tecnologia, talvez a tecnologia tenha, inclusive a todos nós de uma forma em geral, e a gente percebe isso em várias outras denominações, na Assembleia está havendo um movimento muito forte de volta ao Evangelho. É lógico que a gente está falando aqui da congregação porque você participou, eu estou lá e nós estamos fazendo uma análise A vida inteira, né? social, uma análise social, tá? Mas muitas outras denominações estão se voltando a isso e falando, olha, vamos parar de pregar de forma coach e vamos voltar a pregar o Evangelho de Cristo. Eu tenho ouvido isso porque eu ouço as demais denominações. Eu estou indo, inclusive, para socialmente entender o que está acontecendo nas outras também. Eu quero Sim, deixar eu isso. falo pro irmão porque é o seguinte, ô irmão William, é, por quê? Como o irmão disse agora, parar de pregar de forma coach, que eu acho que é uma outra questão que surgiu aí fortemente depois de 2010. É uma outra onda. Mas Sim, o que eu acredito é que a congregação, no meu ponto de vista, nunca foi uma igreja bíblica e nunca foi para as escrituras, sempre ficou através de revelações e uma igreja mais voltada ao Pentecoste, vamos se dizer assim. Agora, a Assembleia de Deus é uma igreja que você já vê que ela já veio estudando. Ela não, sempre veio concordo. apoiando o estudo. A congregação, você vê a placa que ela tinha dentro de várias igrejas ou na porta, era abominando o estudo. Então, eu nunca vi muito a congregação indo para estudar a Bíblia e entender o que é Não, Cristo, né? não, tudo bem, mas não foi isso que eu disse. O que eu disse é que Não, não, havia, não. Eu só estou né, contextualizando, não estou dizendo que o irmão o, disse. o que havia de fato era mais oração. Eu estou colocando no Busca plano espiritual. espiritual. Às vezes alguém depois pode até fazer, como já fizeram na outra vez, fazer um recorte disso que eu estou falando para usar para fazer outros vídeos. Né? Então, assim, que deixemos claro, o que eu estou dizendo é isso. Eu concordo com você, sempre houve. É tanto que, historicamente, quando você ouvia falar de alguém que estudava muito a Bíblia, tinha a lenda, vai ficar louco, Isso é vai verdade. daqui a pouco vai sair da igreja. E o que ocorria? As pessoas começavam a. Agora nós estamos falando de estudo.
As pessoas começavam a estudar a Bíblia com mais afinco, ele identificava esses pontos teológicos faltantes na congregação e saíam. Hoje eu entendo isso, porque normalmente, não, fulano saiu da igreja, mas é porque ele leu a Bíblia demais. Mas nunca vinha a pergunta, mas por que ele leu a Bíblia demais e saiu da congregação? né? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, que existia homens que liam sim as escrituras, mas se aplicavam muito à oração. Tinham essa vida de comunhão com Deus. Eu creio nisso. Por isso, Deus operou através da fé. Não estou falando de leitura, de estudo, hermenêutica, exegese, doxologia. Não, estou falando de fé. Né? Então, quando as pessoas abraçaram o milagre, a Bíblia nem existia, nenhuma delas, mas elas tiveram contato diretamente com o Senhor Jesus. Através da oração, mesmo um analfabeto no meio do mato, carpindo uma roça, ele dobrando o joelho, ele tem o contato dele direto com o autor da Bíblia, com Jesus Cristo. Ele não Sim. precisa saber Eu, ler eu e só, escrever. só estou falando aqui, nós estamos com 461 pessoas aqui ao vivo, fora os que vão assistir. E eu quero aqui deixar claro o que o Daniel pensa acerca disso, que o diabo faz milagre, que em várias denominações espíritas, umbandistas, e que eu não tenho nada contra ninguém, mas que existem muitos milagres. E o que a minha opinião quanto a isso é muito clara. O irmão William é meu convidado, tenho um carinho muito grande por ele. Então, aqui nessa conversa, às vezes a gente fala a opinião. E estou aqui fazendo um paralelo com o que o irmão está dizendo. E eu acredito sim que na década de 80 tinha uma busca espiritual mais acirrada, mais forte, mais tensa, mais intensa. Porém, eu só penso o seguinte, Moília, que a questão da salvação, milagres não patrocinam isso e também Mas eu revelações não. não disse isso. Somente. Não, mas eu não estou dizendo que o irmão disse, eu só estou aqui complementando para que fique claro para os irmãos, pelo menos que aqui no podcast, eu também penso que o irmão não está dizendo isso. Por isso que eu quero deixar claro aqui que não estamos dizendo que os milagres ou revelações vão direcionar uma pessoa se uma igreja é bíblica, se não é, se ali tem Jesus, se não tem. Porque a questão é se isso tudo está apontando para Cristo, né? Penso eu, não sei qual que é a opinião do irmão. Penso eu que se Não, isso estiver bom, direcionando para a palavra e você, para você, Cristo, você foi cooperador de jovens, certo? Eu nunca sim, fui do ministério, mas você exerceu o ministério da palavra. Eu presumo que o conhecimento bíblico que você tem hoje, você não tinha no início do seu ministério, sim. correto? O que você pregava, por mais que por vezes possa ter sido da carne, foi por experiência maligna? Eu acredito que Não, não. mas Nesse sentido, sim, então, Daniel, assim, é muito complicado eu apontar para um milagre, nesse quesito que você colocou, apontar para um milagre que alguém tenha recebido e dizer que aquele milagre não foi de Cristo. Eu acho que eu, particularmente, eu não tenho essa prerrogativa. Eu tenho que ter o respeito sim, pela fé. Mas sim, esse mas não, foi o não é contexto. isso, Então, eu creio nisso. Eu não é creio isso também que eu estou dizendo, que todo que a milagre que não é de partir Deus, da mas fé, que isso não aponta para uma igreja bíblica. não, agora que surgiu o termo igreja bíblica, mas vamos lá. A partir da fé, tocando na orla do Senhor, eu acredito piamente que nós podemos receber a bênção de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, né? Agora, a fé no Senhor ou igreja bíblica que aponta para Cristo, são entendimentos que daria uma outra discussão, mas não é esse o objetivo. Né? Então, assim, Sim, dentro desse contexto, eu estou dizendo, como eu estava me referindo, é que sim, existiu muitos homens de Deus, e existem, graças a Deus, muitos bons cristãos de fato, que dentro do seu ministério ele desenvolve uma igreja, ele pode se desenvolver dentro da sua comunidade. Nós não conhecemos todos os 18, 19 mil cooperadores a nível Brasil. Então é impossível que não tenha 19 mil, não tenha um que dentro lá da comum onde ele atende, ele não desenvolva um trabalho bíblico, que não aponte, que a pregação dele não aponte para o Senhor Jesus. Eu, sim, deve eu não ter, vou e me não só um. arriscar a Eu penso apontar eu que isso. milhares vão pregar E Cristo, com certeza. glória a Deus por isso. Mas, a partir da década de 2000, aconteceu, aí voltando para a linha histórica,
que é a que eu me propus a tomar aqui, a partir de 2000 aconteceu alguns acontecimentos de ordem moral dentro da instituição que comprometeram a verdade e a comunhão da instituição representada na sua liderança para com Deus. Você entrevistou o irmão Josué, você sabe do que eu estou falando. Sim. Foi a partir de 2000, ali, 90, 98, que aconteceu algumas coisas que agora que vieram a público. Então você percebe o que nessa época? Você percebe a mudança no primeiro ponto de doutrina e fé a respeito da Bíblia. Você percebe querendo sair do Inário 4 e para o Inário 5, que há muitas coisas aí que são complicadas, que fogem. O Inário 4 tinha elementos mais cristocêntricos, mais bíblicos. Por exemplo, o hino é a Bíblia, a palavra que ilumina nossos pés. Ele virou, na palavra, ele virou uma exaltação à palavra pregada e não à Bíblia. Tiraram a palavra Bíblia. Então, eu acho que essas coisas apontam a uma queda acentuada, no mínimo, já que não tinha Bíblia, ainda caiu a qualidade da comunhão. Da comunhão. Então, isso culmina com o que nós chegamos aí agora em 2019, 2020, né, a partir desse período, com a chegada da pandemia, com o avanço do quadro de isolamento social, abertura maior das pessoas a informações que não tinham, acesso maior à internet, porque as pessoas ficaram em casa. Então, todos esses elementos históricos, todas essas informações, crítico, teológico, eu acredito nisso, fulano acredita naquilo, a pregação aqui não é bíblica porque ele falou isso, coisas que as pessoas não paravam para analisar. Elas tiveram tempo, 2 anos de pandemia, para sentar num sofá, olhar para uma televisão e escutar uma análise, escutar ao mesmo tempo uma pregação e falar, puxa vida, mas o que esse rapaz aqui está falando é verdade. Existe uma certa manipulação nessa pregação. Existe uma indução nisso aqui que está sendo dito. E as pessoas começaram, então, a desenhar socialmente nesse panorama de cento e tantos anos, a partir de 2020, uma outra situação social dentro da congregação que culmina com uma saída muito grande de pessoas, aí por questões teocêntricas, em busca dessa chamada igreja bíblica, que se tornou uma palavra muito comentada nos últimos 2 anos, e as pessoas quiseram, de fato, compreender o que é uma igreja bíblica. E é legítimo isso, então essa busca partiu não só dos mais jovens, isso que é interessante, mas muitas pessoas com 40, 50, 60 anos que congregavam e não entendiam, não sabiam o que era salvação, não sabiam o que era de fato a missão de Cristo, porque ele morreu na cruz, não sabiam que a água do batismo não perdoa pecado, não sabiam de elementos teológicos que para alguns pode ser básico, mas que aí centenas e centenas de milhares de pessoas não tinham acesso à informação. Então vem esse choque, né? Então vem esse choque que culmina numa internet polarizada, no sentido de pessoas que defendem, canais que criticam de forma pejorativa, outros de forma reformista, outros, né, enfim, são tantas vozes, tantas viés, que é resultado desse contexto social, de toda essa gama que culminou agora com a pandemia, né? Com esse isolamento que possibilitou as pessoas a terem acesso ao seu canal, de forma muito simples ao meu, ao conteúdo do Itamar, aos livros, ao conteúdo, sim, dos canais críticos que fazem um trabalho, muitos deles um trabalho importante de esclarecimento teológico, né? E aí vem a resposta, né? Então aí a Inquisição veio forte a partir daí. Entendi. E
eu lembro que eu te fiz uma pergunta, eu acho, não sei se foi na primeira live que nós fizemos, o que você acreditava que iria acontecer com a congregação? Acho que eu fiz essa pergunta faz uns 2 anos, né, ou mais, não Foi o sei. ano passado. Foi o O ano ano passado, passado. 2022, É, janeiro. exato. A gente E qual conversou foi alguma sua coisa, a gente estava resposta? Você lembra? no finalzinho. Eu disse que eu acreditava que ia haver uma queda no número de pessoas, isso também socialmente é explicado. Eu citei, por exemplo, o número de casais que estão casando, que não querem ter filhos, que optam por ter filho mais tarde, isso gera um decréscimo nas reuniões de jovens, as famílias já são pequenas, é um, dois filhos, e aí os que se casam não têm filhos imediatamente, né? E quando tem é um ou não tem, então, né? Então, cada vez menos pessoas você percebe nas reuniões de jovens e no meio do povo, você percebe que esse nível de informação fez com que muitos ou se afastassem, e aí por alguns sentimentos que podem surgir por conta dessa enxurrada de informação que vem, né, de forma avassaladora, outros porque se identificaram com essa liberdade. Ah, assistiu a um vídeo do Augusto Nicodemos, puxa, mas que coisa bonita, que pregação gloriosa, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, uma pregação expositiva. Puxa, mas eu nunca ouvi uma pregação dessa forma, eu vou lá conhecer. E foi e não voltou mais. Foi na igreja presbiteriana, foi na igreja batista, em outros. Esses dias eu encontrei uma irmã que tá indo na bola de neve. Eu falei, irmã, você tá feliz? Estou feliz, louvado seja Deus. Uma irmã, pasme, uma irmã já de uma certa idade, não é um jovem que foi lá e gostou do culto, né, diferente que eles têm. Jamais pensaria que isso aconteceria com o público da CCB, Meu né? Deus, você imagina, né? Então, assim, essa diversidade, ela se abriu à irmandade que era contida dentro da congregação. Então, aquilo, né? Você está na graça, você não pode ir para lá, você não pode ir para cá, você não pode ouvir, você não pode participar, mas Deus, em sua infinita sabedoria, de alguma forma, né, com todo esse desastre que foi essa pandemia, possibilitou que a graça se expandisse a todos, a todos. Então, hoje, por exemplo, eu venho, né, até por conta de alguns cursos que eu tenho feito, eu fui conhecer outras igrejas que eu não pensava em conhecer e posso lhe dizer que é maravilhoso. Hoje eu digo para os irmãos, vá conhecer. Você tem uma igreja presbiteriana do Brasil perto da sua casa? Não tenha medo. Lembrando que nessas épocas que nós citamos, a pessoa que era identificada visitando uma outra denominação, antes da Santa Ceia, ela deveria pedir perdão à Irmandade. É, isso é Ela verdade. tinha que, ela tinha que se colocar de pé, pedir perdão e dizer: olha, visitar, perdão, eu fui visitar tal denominação. Então eu quero tomar Santa Ceia, mas preciso me reconciliar. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem liberdade de falar: vá conhecer. Vá conhecer. São nossos irmãos em Cristo, estão louvando, glorificando ao Senhor, exaltando o seu nome, apontando para Ele, pregando o Evangelho. E o máximo que pode acontecer, eu tenho dito isso no meu canal, é você gostar e não voltar mais. Vai deixar de ser meu irmão? Irmão, De acha, forma se nenhuma. tratando de canal, esses canais que tem aberto, como o irmão falou, uns criticam, outros reformados, outros de forma pejorativa. O que o irmão acha sobre isso? Isso ajudou esse público da CCB, que inclusive tem muitos deles aqui nos assistindo, Eu que antes de acredito que sim. 2020 jamais viria, né? Jamais. Então hoje já se tornou meio que um hábito de acompanhar, de ver, de escutar. Você acha que por mais dessa pulverização desses canais, esse mix de canais aí, falando, a maior parte falando contra a CCB, penso eu que a maior parte, você acha que ajudou, está ajudando esse público da CCB ou está prejudicando? Pois olha, você lembra do Mertiolate? Sim. Ó, você não é tão velho assim que nem Não, eu, aquela que eu lembro, rapaz, que lá quando eu ralava o mas joelho e passava o então, metiolate você, era você só tinha um, Deus. e era o remédio que tinha. Você tinha um É, ralado, você tinha que curar aquilo. Então, eu vejo, por mais que muitas das vezes alguns digam, existem
existem críticos e críticos, tá? Eu até eu acredito que tem aqueles que estão surfando na onda, né? Porque é muito fácil hoje se levantar até pessoas de outras denominações vindo a público falar sem nunca ter estado dentro da congregação. Mas quem lá esteve e sabe como funciona é um direito que ele tem. Então, muitos são mertiolate. A pessoa está ferida. E, meu amigo, tem que aplicar o remédio, não tem jeito. Então você tem que ouvir algumas coisas que, no primeiro momento, você pode achar que a pessoa está exagerando, que a pessoa está falando que não devia, mas tanto é que a maioria volta. Entra no chat, comenta. Se não gostasse de ouvir aquilo, ou se não achasse que tem fundamento o que A, B ou C está dizendo, não voltaria mais. Mas acabam voltando, ouvindo. E é importante que se ouça. É importante existir o contraditório. Sim, A verdade ela só se manifesta quando há a mentira. Então é importante nós ouvirmos as coisas e olhar aos fatos. Então, se hoje você tem, pela Constituição brasileira, a liberdade de criticar quem quer que seja, desde o presidente da República até um juiz do Superior Tribunal Federal, até o Papa é criticado. Tem um canal no YouTube que é de monges católicos que eles afirmam no canal que esse Papa que aí está é o anticristo. Eu fiquei abismado com aquilo, eu falei, não acredito nisso. O cara é monge, pô, tá dentro de um mosteiro e tá descendo a linha. É legítimo. Então é importante que exista. E devo dizer, muitos, uma minoria, pelo menos uns dois, três, estão falando a verdade. Né? sim. Quando pega alguma coisa e mostra, olha, tá aqui, minha gente, olha. E aí o mais Mas importante, tem, nesse contexto aí, parece que a congregação começou a processar um povo aí, né? Derrubar canal. Começou a acontecer isso, não foi? pois isso tem existido, né? Tem ensinamentos hoje que a Irmandade não deve, por exemplo, mais assistir o culto, desligar o YouTube. Isso é ridículo falar uma coisa dessa. Então assim, que continuam com aquela tentativa de cercear tanto a liberdade civil do brasileiro, do cidadão brasileiro, que tem direito desde que não seja de forma anônima, ele pode vir a público e dizer, olha, foi dito isso, assim, isso em tal lugar e eu não concordo por isso, isso e isso. Beleza. Mas esse cerceamento dessa liberdade, tanto de ouvir quanto de falar, não deveria existir dentro de uma instituição que acredita a sua fé e a sua defesa ao Senhor. Não é pregado nos púlpitos que se nós tivermos algo contra alguém ou alguém contra nós, nós devemos colocar nas mãos de Deus? Então, por que eu, se eu tenho uma instituição, eu preciso de um corpo jurídico formado por mais de 10 advogados? Se eu Sim. tenho fé suficiente para crer que o Senhor é o meu advogado, ele vai tomar a minha causa nas mãos dele, por que que eu tenho isso? E aí vem aquelas perguntas: quanto custa esses advogados? É custeado por coletas? De onde vem o dinheiro? Qual o pagamento por esses honorários? Qual o custo que uma instituição, no caso, se eu tivesse uma igreja, qual custo eu tenho com esse corpo jurídico? Se eu sou transparente, eu não deveria dizer isso às pessoas que são os contribuintes? Olha, esse ano nós tivemos tantas demandas jurídicas que nos custou tantos reais e está aqui, né, a vocês que contribuem com as ofertas, com as coletas, com o dízimo, com o que quer que seja. Estes foram os gastos jurídicos que nós tivemos a partir de tais processos. Isso não ocorre, até Sim. onde eu sei. E deixa eu te perguntar, você participando que nem de um podcast desse, falando aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você estudou, aquilo que você buscou, e você vai congregar, ok. Você chega lá, eu imagino que muitos irmãos devem ver o podcast, devem assistir. Ela tá assim, ó. A elite vai estar lá, né? Tem que tomar cuidado com os talibã. Qualquer hora, um homem-bomba pode falar, eu Explodir. vou libertar, né? Vou... E aí, como é que é isso?
Nunca Bom, ninguém te abordou e falou nada contigo? pois olha, uma abordagem na minha comum, onde eu ainda congrego, é o único lugar onde eu tenho congregado. Um dia eu estava saindo do culto e veio um irmão, eu termino o culto, eu não sou mais músico, né? Primeiro porque eu coloquei esses negócios aqui, depois de velho eu quis colocar uns trem aqui no dente, então Sim, eu toco flugelhorn, que é o equivalente ao pistão, então aqui, isso me machuca, me cortou por dentro meus lábios, né? Então eu optei por não tocar. Segundo, a música é algo voluntário. Sendo voluntário, você executa se quiser ou não. Por isso, eu deixei de ser músico voluntário. Eu participo, congrego, presto meu culto ao Senhor de forma consciente, meu culto racional, e simplesmente me dirijo para a saída como todos os demais. E por não só por isso, mas sendo sincero, porque seria contraditório eu estar na internet e depois querendo ainda sentar no meio dos músicos e executar o meu instrumento. Então, Paulo diz faz assim: sentido. se comer pão escandaliza teu irmão, não coma mais pão. Não coma pão na frente dele. Se comer carne, né? Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma mais. Então, se Entendi. é para mim um motivo de causar escândalo ou fazer com que o meu irmão peque por minha causa, né, ele vai me julgar. E julgar o meu irmão é pecado. Então ele vai olhar para mim e falar: mas esse cara tava lá no canal daquele barbudo lá e agora tá aqui, esse cara de pau tá aqui O tocando. herege. Então veja, eu tô com a minha consciência tranquila, mas o meu irmão vai estar pecando por minha causa e eu não quero que ele peque. Então, por não querer que ele peque por minha causa, então eu me abstenho de tocar o meu instrumento de forma voluntária. Sim, Uma outra coisa dentro desse contexto que eu queria deixar registrado é que ninguém deixa de ser músico ou organista porque sai da igreja. As pessoas vão continuar sendo músicos e organistas para o resto da vida, porque a felicidade de tocar e a técnica da execução do instrumento, isso não é tirado de você. Mas sim, perceba que até no psicológico a resposta é: eu deixei de ser músico. Nós não deixamos nunca de ser músico. Então eu sou músico. Eu não estou mais sendo músico voluntário. Agora você percebe o amor. Você perguntou. Algum encarregado local, regional, que me conhece, ligou para mim para me perguntar por que você está sentando do lado e não está mais tocando? Ninguém. entendi. Ninguém. Né? Então, assim, me vem, mas não pergunta. Eu apenas comuniquei o meu cooperador, que é meu amigo. E aí, como eu estava dizendo, então um dia, a única vez que eu fui abordado, eu estava saindo da igreja, eu percebi que alguém veio atrás de mim e tal, e tocou assim no meu ombro. Mas Deus, amém, tudo bom. Eu já fiquei na defensiva, né? Eu falei, vai, é o irmão que faz tal coisa assim, assim. Eu falei, sim, irmão, sou eu que tenho feito aí alguns vídeos aí. Ai, eu assisto lá o seu canal. Pô, então tá bom, Deus Esse te foi um dos que abençoe. teve coragem. Esse teve coragem, Moila, né? nessa Então, questão de ser músico, existe no seu coração a questão assim também de deixar de ser músico, ou pelo menos no momento, é tanto por essa questão e também por não querer fazer parte disso no momento? De falar, olha, tem algumas coisas aqui que eu não concordo e eu não vou fazer parte disso, não vou participar disso no momento. de certa forma, de certa forma, sim. Porque se você está num culto, por exemplo, de ensinamento, você ouve aquilo e ao final você diz amém, você se comprometeu. Você é conivente com o que está sendo dito. Você é participante. Né? Então, aí agora eu vou te fazer uma história. Esses dias eu fui na igreja Vai lá. Batista. Rapaz, que culto maravilhoso. Lindo, lindo. Então eu fui numa igreja batista aqui de Curitiba, tava vendo um evento, era um evento fechado somente para igrejas, só para igreja. Você, meu querido irmão e irmã, que está firme e forte na instituição, preste atenção nisso. Então eu fui lá nesse evento, falei, ó, eu quero ver o que, que esses homens estão discutindo ali dentro, né? O que, que vai ser, porque vai ter um evento muito grande agora aqui em setembro,
Então, a Igreja Batista de Curitiba, ela é uma anfitriã de um missionário norte-americano que irá vir a Curitiba, neto do Billy Graham, irá vir a Curitiba. Então, eles são anfitriões. E houve um evento onde eles convidaram todas as igrejas de Curitiba que quisessem estar ali. E eu ouvi isso, eu achei bacana. Eu falei, poxa, é uma forma de da gente saber o que, que é que rola nesses eventos, o que, que é que eles. Né, eles pedem para nós aceitar Jesus, eles passam o saquinho pedindo dinheiro, eles pedem CD R$ 1.000, R$ 2.000, 5.000. Eu quero ver o que, que acontece isso aí. Então, me dirigi até o local e eu achei, primeiro impacto, você vê a pluralidade na unidade. Eu escutei uma frase que diz assim, que o cristianismo é um grande guarda-chuva. O cristianismo é um guarda-chuva. E as instituições cristãs estão debaixo dele. Então, ali eu vi o corpo de Cristo, do qual a cabeça é o Senhor. Então, irmãos assembleianos, irmãos presbiterianos, aí eu vi um pastor presbiteriano, que eu já o conhecia. Eu fui na igreja presbiteriana histórica aqui de Curitiba, tem 132 anos de idade, salvo erro. É um prédio magnífico. Eu que trabalho com a construção civil, acho lindo, porque é uma construção histórica e faz parte daquilo que eu gosto, história, sociologia e assim por diante. Então, eu olhei e falei, opa, o pastor presbiteriano está aí com um grupo da presbiteriana. Do outro lado, o outro, a hora que eu passei num corredor, eu escutei alguém falando assim, escuta, hoje nós temos ali um debate, vamos hoje à noite num debate. A orelha chegou a envergar, né? Ou seja, eles estavam se organizando, igrejas diferentes, para conversar a respeito da palavra. E eu não me senti incluso naquilo, porque eu fui privado de estar nessa convivência, de enxergá-los como meus irmãos em Jesus Cristo. Eu fui ensinado a enxergá-los como sectários. Sim. E isso até me emociona muito ainda, porque então eu entrei naquele evento, muita gente, muita gente. E eu fiquei ali, né, com um bom CCD, olhando para um lado e para o outro para ver se alguém me enxerga, para ver se alguém me conhece, para ver se tem alguém aqui. Por milagre, quem sabe, da instituição, né? Mas claro que não. Mas aí, Daniel, a primeira pancada veio já no louvor, né? Mandaram um cântico e eu prestei atenção na letra do que estava sendo cantado. Eu não olhei para quem estava cantando, como estava cantando, a forma que estava vestido, porque a visita ali era eu. Eu olhei no que estava sendo declamado naquela música e aquilo veio muito forte. E à medida que desenrolou, então eu senti que teve um momento que, selado com a promessa, a linguagem veio aqui, né? Aquilo, rapaz, vou ser sincero para vocês aqui. Eu falei, meu Deus, né? Mas o que, que é isso aqui? Quando eu segurei em mim um glória a Deus, uma manifestação, um aleluia, do meu lado, uma irmã de calça, cabelo cortado, disparou. Ah, pode ficar tranquilo, irmão. Não precisa querer tirar minha liberdade. Eu não manifestei a promessa que é exclusiva da congregação lá, não. Vai, irmão. Mas aí eu continuei Pode observando continuar, pode aquilo. Eu continuar. vi aquela irmã manifestando a promessa. Eu olhei na minha frente, uma jovem com o cabelo arrastando no chão. Saia, um homem social, aqui fechado. Ficou claro, assembleiano. Do meu lado, eu não sabia de que igreja que era. Do outro, os presbiterianos, dentro de uma igreja batista. Olhei do outro lado, outro de um outro jeito, um outro aspecto. Mas todos estavam glorificando a Deus. Né? Então eu pude entender, por misericórdia, ali na prática, o que é o corpo de Cristo. Bom, William, eu, Então, eu falo pro irmão, eu aqui ouvindo o irmão e tal, eu, eu acho que para mim, com todo respeito, temos 500 e tantas pessoas assistindo, com todo respeito do meu coração mesmo, e eu falo com toda sinceridade, para mim,
seria uma penitência, seria um castigo muito grande ter que participar de um culto da congregação. Entenda o que eu estou dizendo. Eu entendo Eu sei que o irmão perfeitamente. não vai entender como crítica, mas para mim seria algo que iria me ferir. E, e eu sei que Deus trabalha de muitas formas, com muitas pessoas, da forma que Ele quer. Eu estou dizendo eu. Eu não imagino uma pessoa que entenda sobre Jesus e quando entrar em um culto e começar a ouvir certas coisas, eu penso que deve sangrar por dentro, irmão. Eu imagino, nessa busca que o irmão está, né? Eu imagino que isso tudo deve acontecer não só com o irmão, como muitos que estão aqui. Eu, sinceramente, para mim, é difícil de compreender. E eu queria fazer uma pergunta para o irmão. O irmão acha, é, hoje o irmão está lá congregando e fala para mim, o irmão tem algum pensamento que você continue, não sei, a sua família, se está lá dentro ainda, o que que a sua esposa, seus filhos acham disso, e o que que você pensa? Não, eu vou no dia que eu quero, vou congregar em outros lugares, ou qual que você pensa que vai ser seu posicionamento daqui para frente? Essa é uma pergunta, e já pegando o gancho para a segunda pergunta, que o nosso horário está acabando, segunda pergunta, eu quero que o irmão me fale qual o seu pensamento a respeito da congregação, o que vai acontecer daqui para frente. Ok. Bom, eu e minha família, como eu disse, nós somos libertos, graças a Deus. Então, nós temos visitado, conhecido, se aberto a esse conhecimento. O que eu convido a todos os que estão aqui ouvindo e aqueles que ouvirão no futuro, que se permitam conhecer. Quer falar algo a respeito de uma igreja séria, bíblica, cristocêntrica, histórica, mas você nunca esteve lá? Então você não tem, talvez, autoridade para falar. Então se permita conhecer. Vá conhecer. Vá visitar a igreja do Daniel, você que é de Campinas, Indaiatuba, né? Americana, Santa Bárbara. Americana. Vai lá, sem compromisso, abre o coração e se deixe conhecer o que está sendo dito lá dentro. Então, Daniel, eu vou lhe responder essa pergunta, Duas. duas, esse dia me mandaram aqui, ó, eu vou ler aqui no Instagram. Uma pessoa me mandou assim, eu recebo isso, todo dia eu recebo uma Vai pergunta lá. assim. Se você não concorda com nada, sabe que está tudo errado, para que ficar na CCB? Eu não entendo. E aí eu respondi para ele uma história que eu escutei quando alguém pregava alguma coisa nesse sentido. Muitos que estão aqui sabem do evento, mas o que aconteceu? Na madrugada do dia 15 de abril de 1912, 15 de abril de 1912, 2 anos depois do Chico ter chegado no Brasil, em 1910, trazendo não o Evangelho, a novidade do batismo com o Espírito Santo que tinha começado em 1906 na Rua Azusa. Veio as colônias italianas dizer que as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, na madrugada do dia 15 de abril de 1912, um barco gigante com 2.223 tripulantes bateu contra uma geleira, um barco que era indestrutível, que foi projetado para estar transportando gente até hoje, bateu num gelinho, partiu o casco, começou a afundar. Você já sabe de que eu estou falando. Das 2.223 pessoas, morreram 1.517 pessoas congeladas, afogadas. Daniel, você sabe quantas pessoas era para ter se salvado no Titanic? Quantas? Diga. Todas. Todas eram para ter se salvado. As 2.217 pessoas, era para ter 2.223 pessoas Os que botes estavam eram dentro do suficientes, barco, né? foi projetado para que, se algo acontecesse de errado com aquela grande embarcação, perfeito, projetado pelos melhores engenheiros navais da época, construído nos mínimos detalhes, com o melhor aço, com tudo que tinha de mais tecnológico naquela época.
todos era para ter se salvado, porque havia bote suficiente para que todos se salvassem. E por que essas 1.573 pessoas, 517 pessoas morreram? Porque as pessoas que estavam no bote ouviam elas gritando, morrendo, congeladas, afogadas, pedindo por socorro, e as que estavam já salvas, seguras, não tinham coragem de voltar. Eu sou esse cara do bote. Você acha que você é um deles? Eu estou tentando, eu estou dizendo, eu estou aqui, mas eu visito meus irmãos, são meus irmãos. E você pode fazer isso também, abra o seu coração. Se você disser, não, mas eu entendi o que é a graça, eu entendi o que é o evangelho, eu entendi, mas eu estou feliz. Mas você entendeu? Entendi. Então, louvado seja Deus, fique onde você está. Mas, pelo menos agora, você está com a boia em volta de você. Você não vai mais morrer afogado. Alguns outros já estão dentro do bote, já estão se afastando, né? E essa Sim. resposta, de certa forma, vai de encontro à sua pergunta segunda. O que, que vai acontecer? Infelizmente, eu digo, infelizmente, a gente está vendo um grande número de pessoas, um êxodo na congregação. Isso é fato. As coletas caíram. As pessoas, na pandemia, muitas não voltaram a congregar, se identificaram com pregações que ouviram, né? Então, hoje nós estamos vendo um movimento muito grande por parte do ministério em dizer, não, por favor, né? Porque agora saía um, Deus colocava 10 no lugar, mas não está entrando mais. Então, assim, estão pedindo, por favor, vamos fazer visita para quem está parado, vamos para quem está parado, para quem não pecou de morte, que ainda existe isso aí. Então, vamos fazer visita, vamos tentar trazer essas pessoas. Você que é encarregado, sentiu falta do músico, visita ele. Poxa vida, para muitos, o bote já está longe, meu amigo, não adianta mais. Alguém já socorreu. A uma que estava gemendo, sofrendo, ferida, que não tinha morrido, mas estava se afogando, alguém já socorreu, não adianta mais. Então, abriu uma fenda muito grande no casco. Eu ouvi uma vez um cooperador de jovens, erudito, e nós conversávamos a respeito se de fato a instituição estava mudando, se mudaria, e ele falou para mim uma coisa que depois veio de encontro a isso, né? Ele falou assim, irmão, olha, veja bem, em alto mar, olha o que ele falou, é um homem erudito. Em alto mar, quanto menor a embarcação, mais rápido a movimentação dela. Um grande barco demora muito tempo para virar. Então, a congregação é esse grande barco. Ela está mudando, mas vai demorar. O Titanic também, eles viram o iceberg e estavam tentando sair da frente do iceberg. Só que não deu tempo. Então, esse iceberg se chama pandemia. A pancada foi grande. Então, algumas coisas foram ditas em rede mundial que não podem mais ser desditas. Se aqui não te serve, procura outra loja. A Bíblia é farelo, expulsando o estudo bíblico de dentro da igreja, em nome de dentro da sede, e o camarada não foi repreendido publicamente. Se é uma igreja séria, naquela mesma noite tinha chamado ele no em cima do púlpito e falado: hoje, infelizmente, esse irmão falou uma coisa que vai contra a palavra de Deus, é uma blasfêmia, e nós estamos aqui publicamente o repreendendo. Essa deveria ter sido a tomada de decisão. Uma vez que isso não foi feito, a instituição corroborou com o que ele disse, reiterou. Então é isso mesmo. E isso Mas o irmão acha. Pode numa continuar. reunião de mocidade, onde tinha mais de 1.000 jovens ali dentro. Esses jovens saíram com uma rejeição ao estudo da palavra. Quando a Sim, própria palavra nos ensina a meditar nela de dia e de noite, a conhecê-la de forma profícua, profunda, porque é pelo ouvir que vem a fé, diz as Escrituras. sim. Então, isso deveria ter sido feito. Então, assim, ao mesmo tempo, e aí de novo, as facções, né? Uma facção diz uma coisa, outro vem e fala outra. Criou-se um projeto resgate. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso.
E eu indaguei: quem está sendo resgatado? É a todos indiscriminadamente? O pobre, o rico, o que foi visto jogando bola e o que infelizmente cometeu fornicação, o casalzinho de auxiliar que estava noivo e antecipou ali as núpcias, ou está sendo escolhido a dedo só aqueles que estão mais limpinhos e aqueles que estão de fato em uma situação aos olhos da instituição e dos homens de uma forma que já pecou para a morte, entre aspas. A resposta da minha indagação do meu vídeo veio da própria instituição, na pessoa, tanto da pessoa que é responsável por esse projeto, quanto de um ancião velho do estado de São Paulo. Um dizendo: não, alguém está pensando que nós estamos indo buscar para trazer pecador para dentro da igreja, para encher a igreja. Não é isso. É que às vezes lá a pessoa cometeu pecado, mas ele tem os filhos. Olha que fala triste, que fala pobre vindo de um cristão, de um presbítero. E o outro foi pior ainda, mais infeliz ainda, dizendo que não concorda que se resgate as pessoas e que se traga pecador para dentro É da uma igreja. loucura. Mas Então, meu querido disso Daniel, tudo, eu só infelizmente, queria concluir perguntando, então, você acredita que haverá uma mudança na congregação? não, não, não. Você acredita que não haverá Categoricamente, essa mudança? não. Porque se usa a desculpa do grande barco. Ah, é devagar. Ah, é lento. Ah, não sei o quê. Você tem uma reunião ministerial, hoje é online. Hoje é online uma reunião ministerial. Você pode colocar 100% do ministério oficial da instituição diante de um celular lá em Quixeramobim, lá no Ceará, no fundão do Acre, aqui no sul, de frente. Ô, E William, aí vem aquela passagem, deixa, viu, Daniel, só para. E aí vem aquela vai lá. passagem que eu disse, um clamor de pedido de perdão, de reconciliação entre a Irmandade para com Deus. Por que não faz então uma reunião aproveitando isso e se diz: olha, até aqui nós cometemos alguns equívocos, muitas coisas foram ditas em nome de Deus, infelizmente nós erramos, nós viemos aqui pedir perdão, nós vamos nos colocar hoje num culto online pedindo perdão, reconciliando entre nós a Irmandade, e nós vamos, a partir de agora, zerar esses ensinamentos, e o posicionamento da igreja agora é esse aqui. Nós vamos, a igreja tem uma gráfica própria, pode confeccionar uma cartilha utilizando pontos da doutrina dos 12 tópicos como uma referência para um estudo bíblico aprofundado sobre o que é o véu, sobre o ósculo. Esse é o nosso posicionamento. Nós aceitamos isso como regra e costume, mas aceitamos isso por isso, por isso, por isso. É a nossa instituição. Os outros não têm, mas são nossos irmãos em Cristo. Então, a partir de agora, é esse nosso posicionamento, e a partir de agora, o ministério vai fazer assim. Quem for persistir em dizer que pecado de morte é adultério, pecado de morte não tem perdão, vai para o inferno, que um rapaz que cai num erro é jogado fora, não, vai ser tirado do ministério. Simples assim. Ah, mas isso é muito difícil. Pô, não é tão fácil processar alguém em 100 mil reais? Não é tão simples? Será que é mais fácil persistir numa perseguição por um orgulho do que voltar-se ao Evangelho e à verdade, se reconciliar com Cristo e pregar de fato o que a igreja está clamando? Porque, Daniel, você sabe disso. O que o povo está pedindo? Está pedindo para não usar mais véu? Para não saudar mais com ósculo? Para não orar mais de joelho? Para ter banda? Não. O povo está pedindo: nós queremos Bíblia. Nós queremos Pois é. Evangelho. Nós cansamos de profetada. Nós cansamos só de Salmo 23, de 37 de Gênesis, de 1 de Josué nos cultos. Nós queremos ouvir a Bíblia. O que a Bíblia tem para nos ensinar? É isso que o povo quer, meus irmãos. Nada mais, nada menos. Não quer que mexa em nada, que mude para rosa a cor da igreja, que mude o título para pastor. Não, não quer isso. O povo quer ouvir a palavra de Deus. Eu tô vendo aqui nos comentários, tô vendo aqui o Caminho de Eu, Damasco, eu acho que é o Fernando. Se é tu aí, Fernando, fala comigo. O Fernando sumiu. O Fernando tá com alguma coisa contra mim, né, Fernando? Fala alguma coisa aí. Ele tá nos comentários aí, também tem um canal que ele fala muito de congregação.
Mas eu queria falar com Não tô uma acompanhando as pergunta que mensagens eu. para não cair a internet, mas Não, não, mas espero também que não estejam, tem condição não tem condição de acompanhar, nem que espero queira. É que muita mensagem. Mas deixa eu perguntar pro irmão. Bom, William. Hã? O irmão colocou as mensagens aí, travou aqui o vídeo do irmão. Acho que o irmão não vai poder ver aí, não. Travou? Travou, né? Eu queria chamar o Fernando que o façam de forma respeitosa. para Não, eu disse para depois estejam. se ele tiver lá no Zoom, depois eu falar com ele, quem sabe. Ele entra aí depois aí falar com ele. Ô, irmão William, travou, voltou? Ah, voltou. Oi? Voltou. Irmão, tá me ouvindo? Eu acho que travou lá. Não, tá Ah, me tá. ouvindo, irmão William? Tô te ouvindo. Irmão William, deixa eu perguntar pro irmão. Olha só. Ah, eu pensei que tinha travado, o irmão tá de cabeça baixa aí. Não, Eu eu achei estou que tinha tentando ler travado. aqui os comentários porque eu não estava lendo, né? Eu também não, E, não dá para ler não. e aí eu tô tentando acompanhar aqui o raciocínio. É, mas se Mas é quiser. muita mensagem, irmão. Não vai conseguir ler não. E, ô, irmão William, Pois não. isso tudo que nós falamos hoje e que nós trouxemos clareza sobre esse assunto, eu acredito que é para ajudar e somar na vida de muitas pessoas e pessoas sérias que estão dentro da instituição, estão querendo entender, estão querendo saber, estão querendo ter um norte, e isso eu creio que ajuda muito. E, de toda forma, é muito bom porque o irmão é uma pessoa que está lá, vivenciou lá e tem todos esses desafios, como eu tive, como muitos têm, para ficar ou para sair ou para fazer o que quer que seja. Então, isso vai ajudar muitas pessoas e eu quero agradecer, irmão. Eu queria ver, eu tenho isso no meu coração de qualquer dia, mas com muita ordem e com muita educação, com toda certeza. Mas agora nós fazendo esse projeto online, nós podíamos reunir alguns irmãos, alguns que têm canal, para a gente conversar sobre isso. Não sei se o irmão toparia isso. Travou, né? Conversar sobre. Daniel, desculpe. Oi? Eu Conversar acho que sobre. ele entrou na internet lá, caiu. Ah, voltou. Sobre o que? Desculpe. Conversar sobre o que, Daniel? Eu não entendi. Qualquer dia nós podíamos juntar, chamar o Itamar Coutinho, juntar Certo? para conversar sobre a igreja, sobre a instituição, sobre essas questões de tópicos, teologia. Eu acho que seria legal e a internet nos proporciona isso, para nós nos reunir e mais pessoas para conversar sobre isso. Veja bem, eu vi alguns comentários ali. A minha vertente, a do Itamar, é histórica. É histórica. Então, o que Sim. nós estamos conversando, o título do vídeo é a CCB pós-pandemia. Então, eu fiz todo um apanhado histórico de alguns elementos históricos. Há pessoas que defendem um lado teológico, uma postura teológica, né, descobriu o Brasil e defende isso. Sinceramente, se for para tratar de assunto a respeito da história, da sociologia, esses temas, é lógico, de forma ética, coerente e organizada, Sim, sim, eu sim, com perfeitamente certeza. estou à disposição. Vamos ver se a gente organiza isso. O irmão mesmo Agora, pode ver alguém para chamar se, para a gente né, conversar. agora, se a, vamos dizer assim, a transmissão em si tender para um debate teológico a respeito de se a CCB é certa, se é errada, se é isso, se é aquilo, eu sinceramente não é porque eu estou me acovardando ou porque isso, não é isso. É porque eu tenho ética de pontuar o meu ponto de vista sem ofender ninguém. E isso é um posicionamento meu.
né? Então parece Acho ali que que alguém já tu está nunca, dizendo que nunca viu isso no meu canal, né? Você nunca não, viu não, de um forma nenhuma, debate, né? nem Então para ofender, nem para desmerecer sim, ninguém. Não sim, é essa a ideia claro, de forma claro. alguma. Estamos Então aqui para somar, né? eu amanhã ou depois, o meu bot pode também não voltar mais. Pode ser que os gritos se Sim, silenciem e eu tenho que navegar para outra margem. Eu tenho plena consciência disso, mas eu tenho que fazer isso como cristão, porque o Senhor Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu estou aprendendo a identificar irmãos de outras denominações que são meus irmãos em Cristo, e eu já tenho uma ordem do meu Senhor que eu tenho que amá-los, e não só eles. O Senhor Jesus ainda diz assim: se você diz que ama quem ama você, vamos dizer assim, você não está fazendo bem nenhum. Você tem que amar os teus inimigos. Os meus irmãos de outras denominações não são meus inimigos, eles são meus irmãos em Cristo. sim, Se amanhã ou depois eu não estiver mais na congregação cristã no Brasil, eles não deixarão de ser meus irmãos em Cristo, porque a ordem é ama. Então eu preciso amá-los. Eu preciso amá-los, eu preciso ter comunhão. Eu não posso chegar diante do Senhor, até isso o Senhor nos ensina, que se eu tiver algo contra o meu irmão, se eu tiver algo contra você, Daniel, contra a sua pessoa, eu tenho que sair daqui de Curitiba e ir até Santa Bárbara do Oeste, me reconciliar com você antes de orar e ofertar ao Senhor. Não é isso que a palavra nos com ensina? certeza. Pode nem levar oferta se tiver Não alguma coisa posso que não nem der dobrar certo. o joelho e orar. Como é que eu vou dizer que eu sou um cristão e tenho comunhão com Cristo se eu estou denegrindo a sua pessoa e se eu tenho algo no meu coração que não é o amor de Cristo por você, pelos os irmãos da sua igreja? Então eu, na minha consciência, eu tenho que sair daquele e dizer, não, eu não gosto do Daniel, eu tenho banca do Daniel, o Daniel me deu uma pizza ruim o dia que eu fui lá na casa dele. Tô brincando. O Daniel não mandou a caneca para mim até agora. Ó, tá guardada. Vai estar Então, guardada a assim, sua eu tenho caneca, hein? mágoa do Daniel. Eu posso orar? O Senhor diz: deixa a tua oferta e vai se reconciliar enquanto ele está no teu caminho. E não é eu ligar para você, não, meu amigo. Eu tenho que ir aí. Eu tenho que olhar no teu olho e falar: Daniel, Daniel Ferro, meu irmão, você me perdoa em nome do Senhor Jesus? Aí você vai me perdoar, eu vou te dar um abraço, nós vamos estar reconciliados, eu vou congregar com você de noite, vou voltar para Curitiba e falar: Senhor, eu me reconciliei com o Daniel, aceita a minha oração. Então é nisso que eu creio, Daniel. Por isso que eu não entro em debate Não, não, essa de não é a ideia. forma, entendeu? Não Não quero é a me ideia. comprometer a ter que ir a outro lugar para pedir perdão para alguém. Mas essas informações são muito válidas, são pontos de vista diferentes, e eu acho que tudo é muito válido, desde que nós fazemos com coerência, com o coração e sabendo o que nós estamos fazendo, né? Então, isso soma muito. Eu que convidei o irmão para estar aqui hoje, né? Para estar aqui conversando. Agradeço muitíssimo o irmão de estar aqui nesse podcast falando, mas eu acredito, hoje é o primeiro, como eu disse, online, né? Que nós fazemos aqui esse bate-papo. E eu quero estender isso, convidando mais pessoas para estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. A irmã Márcia Fernandes está aqui todo o tempo. É uma irmã que está sempre conversando com a gente, é professora, e eu quero estar aqui pronto a essas pessoas, quando entrarem aqui, elas poderem receber um link e entrar aqui para conversar com a gente. Eu acho isso maravilhoso. Não para um debate, mas para uma conversa. Entendeu? Então, fica aqui o meu agradecimento. Quero aqui que o irmão fale aí do seu canal, do Instagram, fale com a Irmandade, o que você tem para falar nesse momento. E hoje você falou aí essa analogia sobre o grande navio aí, dos botes, e na próxima, ó, nós falamos em 2022, em janeiro. Na Você viu próxima, a que mudou gente muita coisa, né? 2022 mudou. para cá mudou muita coisa. Então, graças a É, Deus, a transformação, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida e ele vai nos apontando a direção. Então, eu creio que eu estou no processo. O Espírito Santo tem me ajudado, tem me ensinado.
E eu, no pouco que eu tenho aprendido, eu tenho também tentado, com todas as minhas faltas, fraquezas e falhas, tenho tentado com amor falar para os meus irmãos: parem de olhar para a placa da igreja e olhem para Cristo. A minha mensagem é essa, Daniel. Parem de olhar para a denominação. Ninguém vai entrar no céu, rua de ouro, 12 portas de pérola, e vai chegar lá e vai dar de frente com a construção do Brás. Aquilo lá vai virar poeira. Aquilo lá, segundo Pedro, está escrito assim, que está guardado, reservado para o fogo. O que vai entrar no céu, herdar a salvação que o Senhor Jesus pagou no madeiro da cruz, foi a minha e a tua alma, meu irmão. Então pare de olhar para a Verdade. placa da igreja. Olhe para o Senhor Jesus. Essa é a minha missão hoje. Essa é a minha missão. Olhe para o Senhor. Eu não estou feliz na congregação. Louvado seja Deus. Daniel, você está de braço aberto para receber aí, não está? Ô, estamos aqui, Tem com certeza toda que os irmãos certeza. da Presbiteriana, da Batista, estão de braço aberto. Mas não parem de servir a Deus por causa do homem. Simples assim, não é difícil de entender. O problema é que muitas pessoas querem que, no momento que você identifica os erros da congregação, que você passe a atacá-la. Mas não é meu objetivo. Meu Sim, objetivo é engrandecer o meu Senhor. É dizer, olhe para Ele, olha para o Senhor Jesus. Porque automaticamente, à medida que as pessoas olharem para o Senhor, compreenderem o que é graça, o que é o Evangelho, elas vão tirar a placa, a religião do coração e vão dar lugar para o Senhor. Não é meu papel esse. O meu papel é pregar o Evangelho, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só ele convence. é isso aí. É isso aí. Siga lá, se inscreva lá no meu canal, William GCJR, aqui no YouTube, no Instagram. Se quiserem, pode me mandar direct. O meu e-mail ainda é ccb.historiaefilosofia@gmail.com. Estou aberto, pode me mandar e-mail, pode me chamar no direct, pode dizer que eu sou que nem leitão que mama deitado, não tem problema. Não tem problema. Eu estou olhando para o meu Senhor. Aquele que lança a mão Amém. do arado não pode olhar para trás. É isso aí. Bom, irmão William, obrigado. Obrigado pela sua disposição. Nós falamos de 1 hora, né? Passamos 2 horas aqui e lá. Tivemos o desafio, mas funcionou. Funcionou online. Os irmãos estão todos aqui conversando, comentando, uns brigando e não dá para ler. Tem Eu não certeza acompanho o disso. chat, porque se acompanhar, você não consegue se conectar aqui, né? Com o entrevistado. Perfeito. Então, mas eu tenho certeza que somou muito. E esse modelo que foi aprovado hoje, você vai ver que eu vou estar convidando outras pessoas. Eu acredito que vai ser uma bênção. E mais para frente a gente faz um com mais pessoas aí pelo Zoom. Eu acredito que vai ser muito bom, porque na diversidade das opiniões, desde que não seja com afronta e com ódio, com não sei o quê, enfim, mas só serve para somar pontos de vista diferentes para a Amém. gente poder analisar, tá bom? Amém. Daniel, vamos quebrar um paradigma aqui hoje, agora? Agora. Podemos finalizar essa conversa nossa com uma oração? Vamos lá. Pode fazer essa oração para nós. Amém. Então, convidar todos os irmãos que estão aí, que gostam da congregação, que não gostam, que gosta de mim, mas não gosta do Daniel, gosta do Daniel, mas não gosta de mim. Nós vamos colocar agora a nossa comunhão, a nossa mente ao que realmente importa. Aonde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso amado Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, que deu o madeiro da cruz, o seu sangue por amor à nossa alma, que nos garante, Senhor, vida eterna a todo aquele que nele crê. Nós estamos aqui, nesta hora e momento, em muitos lugares diferentes. Muitas são as dúvidas, muitas são as indagações do coração do homem e da mulher, mas uma só é a certeza: só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem o poder de nos salvar. Só o Senhor tem o poder de nos garantir a entrada nos céus dos céus.
Só o Senhor tem o poder, Senhor, de perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. E é o que nós te pedimos. Ajuda a nossa fé, Senhor. Ajuda a nós compreender o que é o teu evangelho, o que é a tua graça. Quantos irmãos estão sem congregar? Estão, Senhor, num processo de transformação de mente e coração. Muitos ainda presos aos dogmas da religião, aos ensinamentos que foram impostos por homens. Mas dá a graça, ó Deus, daqueles que são teus, de que o Senhor comprou no madeiro da cruz, de que eles possam compreender a tua graça, o teu evangelho, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que aqui está e os outros que passarão por aqui. Que tudo aquilo que foi dito, que, Senhor eterno, que caia só uma coisa no coração. Olhem para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do teu Filho, honra e mérito, do Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Amém. Bom, Ilha, gratidão. Deus abençoe. E que essa oração caia no coração de muitos. E eu vou falar para o irmão. Tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas com esse podcast. Muitas mesmo. Fica aqui as portas abertas. E ó, a caneca vai chegar. Em nome de Jesus, essa caneca vai chegar. Ela tá lá, Rapaz reservada, do tá céu, separada. só Deus Tá na bom? causa. Ó, mas Só brigadão. Deus. Obrigado você, a família de te disponibilizar, né, num feriado como esse. Obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço. Viu? Amém. Satisfação em receber o irmão aqui. E Daniel, se em alguma coisa nós criamos divergência, que você possa me perdoar no amor de Jesus Cristo, porque você continua sendo meu irmão e eu continuo te amando em Cristo. Nós vamos entrar Amém. no céu junto. É Amém. isso que importa, né? Com certeza. Deus te Com abençoe e certeza. Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Um abração. Deus abençoe. Samuel, Amém. deixa na minha câmera aqui, deixa eu falar com o pessoal aqui do YouTube.